Capítulo 6. O amor platônico. Na biografia que escreveu sobre Clarice Lispector, o autor e historiador Benjamin Moser revela a paixão que Clarice sentia por outro escritor brasileiro, Lúcio Cardoso. Autor do romance Crônica da Casa Assassinada, Lúcio era considerado um homem brilhante e sedutor. Conhecera Clarice quando ele tinha 28 anos e ela, apenas 20. Com o apoio de Lúcio, Clarice ingressou na carreira de escritora, passando a trabalhar como redatora da Agência Nacional. Ela viu nele a vida que gostaria de ter. Lúcio e eu sempre nos admitimos, ele com sua vida misteriosa e secreta, eu com o que ele chamava de vida apaixonante. Em tantas coisas éramos tão fantásticos que, se não houvesse impossibilidade, quem sabe teríamos nos casado. A impossibilidade a que Clarice se refere diz respeito ao Lúcio ser assumidamente homossexual. E, como lembra o próprio Moser, não ajudava o fato de os dois serem muito parecidos. Ainda assim, Clarice jamais deixou de amar o amigo de uma maneira única. Há quem diga que seu amor não correspondido levou a cultivar a solidão e até mesmo foi dos motivos que empurraram para a literatura. Até o título de seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, foi dado pelo grande amigo. Diante da não reciprocidade, Clarice se casou com um diplomata e se mudou para a Europa, onde teve 2 filhos e se divorciou. Lúcio ficou doente, se recuperou e faleceu tempos depois em decorrência de problemas de saúde. Mas, desde o momento em que se conheceram, Clarice e Lúcio permaneceram amigos, trocando cartas, confidências e ideias. Clarice fazia questão de ler todos os livros que Lúcio publicava, enviando-lhe suas impressões e ponderações. Em Lúcio, ela tinha um mestre, um editor e um amigo. Ainda que jamais tenham passado pela união dos corpos, viveram unidos pela busca pelo sentido da vida, por uma força misteriosa e contida aí, acima de tudo, pela literatura. Todos nós já vivemos ou conhecemos uma história como a de Clarice e Lúcio, 2 jovens, colegas de escola ou de faculdade, que vivem juntos sem declarar o que sentem pelo outro. Um funcionário é apaixonado por sua superiora, mas ela nem o nota. Uma jovem guarda uma paixonite pelo seu professor. As possibilidades são inúmeras. E não é incomum chamarmos essas paixões secretas e não encarnadas de amor platônico. Por mais de uma década, ao dar aulas para alunos do ensino médio e superior, eu costumava fazer 2 perguntas para as turmas quando falava de Platão. A. Quem já ouviu a expressão amor platônico? B. Como você define amor platônico? Sem exceção, todos já tinham ouvido a expressão antes, e a maioria definia como uma relação afetiva idealizada, sem dimensão sexual, em que uma das partes não era correspondida. Mas será que é mesmo essa correta definição de amor platônico? Vamos retomar a história da expressão e tentar entender por que a ideia do amor idealizado ganhou sentido e ficou tão atrelada a essa expressão. A verdade é que não tem muito a ver com o que dizia Platão. A expressão apareceu pela primeira vez no século XV. Na Atenas antiga, Platão havia feito o primeiro tratado ocidental sobre o amor. Quando a cultura greco-romana foi recuperada na Europa, na época do Renascimento, filósofos europeus passaram a ler e a debater seus escritos. Foi nesse contexto que o italiano Marsilio Ficino empregou a expressão pela primeira vez para se referir, em meios acadêmicos, ao conceito descrito na obra de Platão. No século XVII, o poeta inglês Sir William Davenant popularizou o sentido de amor não correspondido, de idealização distante e de relação de pouca proximidade. Foi então que o amor platônico foi associado à contemplação da pessoa amada, que é inatingível. Por muito tempo, para falar de amor platônico, lia-se Davenant. Ele entendia que o amor não tinha a ver com um enlace físico, mas sim com uma adoração a um objeto idealizado, quase imaculado. Entretanto, é preciso olhar de perto o tratado e a filosofia de Platão para entender o que uma coisa tem a ver com a outra e por que se tornaram correlacionadas. Antes de tudo, é importante saber que Platão criou um sistema filosófico comumente chamado de teoria das ideias. Seu objetivo era encontrar a essência de cada coisa, o que a definia enquanto tal. Em outras palavras, Platão não queria descobrir o que era amor em casos específicos para um pai, para um filho,
para um amante, para uma mulher. Na realidade, ele queria encontrar aquilo que definia o amor em todos esses casos, que unia todas essas experiências, a natureza universal do fenômeno. Para isso, ele escreveu o diálogo Banquete. Acontece que, no contexto cultural grego, havia três concepções de amor: philia, agape e eros. A primeira dizia respeito a uma simpatia mútua, como uma amizade; a segunda, ao amor abnegado, altruísta e condicional; e a terceira, ao amor sensual, que provoca êxtase e frenesi quando diante do objeto amado. E é principalmente sobre esse último tipo de amor que escreve Platão. No diálogo Banquete, por meio de conversas, o filósofo recria o encontro de Sócrates, seu mestre, na casa do grego Agatão. Lá, estavam alguns dos dramaturgos, políticos e sofistas importantes na época: Fedro, Pausanias, Eristímaco, Aristófanes e Alcibiades. Os convidados combinaram que iriam beber e discursar sobre o amor. O mais belo discurso seria aplaudido e o amigo, saudado como um campeão. O primeiro a discursar foi Fedro, defendendo o sentimento como uma força capaz de mover o céu e a terra. Para ele, Eros, o deus do amor, era uma velha divindade, responsável por tirar a prudência do amante e fazê-lo mover mundos e fundos para conquistar o objeto amado. O amor, então, transformaria o nada em tudo. Daria sentido ao caótico e ao vazio e à vida de quem é tomado por tal sentimento. O segundo discurso foi realizado por Pausanias. Ao retomar a imagem da deusa Afrodite, defendeu que o amor tem dois aspectos, um espiritual e o outro físico. De acordo com ele, o físico se desgastava ao longo do tempo, assim como tudo no mundo material. Porém, o imaterial sobreviveria ao tempo e viveria para todo sempre. O terceiro orador foi Eristímaco, um médico de profissão. Ele concordou com a dualidade do amor, tal como defendido por Pausanias, mas acreditava que o amor era uma força cósmica presente em tudo que existia, era o sopro de vida que animava todo ser vivo. E mais, defendia a existência de um amor sádio e enfermo. O primeiro buscaria coisas boas e belas. O segundo, coisas feias e ruins, como os vícios. O quarto discurso foi do grande comediógrafo Aristófanes. Em uma bela narrativa, ele explicou como, em tempos imemoriais, as pessoas foram divididas e, então, passaram a viver em busca de sua metade. Essa concepção foi corroborada por exemplos interessantes da própria Grécia Antiga. O mais significativo exemplo tomado foi o relato de que o batalhão sagrado de Tebas reunia 150 casais masculinos, organizados pelo comandante Gorgias, para que, no campo da batalha, os soldados lutassem com mais ardor porque deveriam proteger o amado, sem o qual não poderiam continuar a viver. Outro exemplo oferecido foi o da relação entre o lendário Aquiles e Patroclo, seu protegido, cuja morte Aquiles vinga depois que Heitor, o príncipe de Troia, deixou seu cadáver sem enterro para ser comido por animais. Agatão, o polêmico anfitrião, foi quem realizou o quinto discurso, retomando a fala de Fedro. Mas, na sua visão, Eros não era um deus velho, mas sim jovem, alado e cheio de vigor. Agatão fazia referência a Cupido, que lança suas flechas indiscriminadamente e cria paixões sem sentido. Para ele, portanto, o amor não tinha qualquer explicação, mas dava ânimo aos apaixonados. O próximo a discursar foi Sócrates, o homem que, segundo o oráculo de Delfos, era o mais sábio de toda a Grécia. O filósofo explicou que aprendeu sua teoria do amor com a sacerdotisa Diotima de Mantineia. De acordo com ela, Eros era filho da deusa da escassez, Pênia, e do deus do recurso, Poros. Do pai, Eros herdou a engenhosidade; da mãe, a incompletude e o desejo insaciável. Grosso modo, nessa teoria, o amor nada mais era do que uma artimanha para buscar aquilo que não temos, o belo e o bom. E, como a coisa mais bela é a sabedoria, o amor estaria sempre em sua busca. Por fim, o sétimo discurso foi proferido por Alcebiades, discípulo de Sócrates, que nada mais fez do que uma declaração ébria de admiração e amor por seu mestre. O filósofo o repreendeu, pedindo que agisse com moderação. Ao final do diálogo, todos haviam caído no sono, com exceção de Sócrates.
E este foi o sinal de que era ele o mais sóbrio dentre os homens e, portanto, suas palavras seriam as mais verdadeiras. Para Platão, o melhor discurso é justamente o de Sócrates. Porém, se retomarmos os discursos, veremos que, em certa medida, a concepção mais presente de amor nos dias de hoje é a defendida por Aristófanes. Ele apela à nossa sensibilidade romântica, que nos induz a acreditar que só nos sentimos completos quando encontramos a nossa alma gêmea. Mas Sócrates oferece uma lição muito mais valiosa. Se o amor é a força que nos empurra para o que não temos, e o que não temos é o belo e o bom, e sendo a sabedoria a coisa mais bela que existe, o amor quer mesmo atingir o conhecimento. Assim, o amor é, antes de tudo, um projeto de investigação. É filosofia. Até aqui, quando falamos de amor, pensamos imediatamente no sentimento sensual e afetivo que o termo carrega. Tal como Aristófanes, acreditamos que a essência do amor é a busca por alguém que nos completa. O que podemos tirar de lição do diálogo de Platão, entretanto, é que há outros tantos significados para o amor. Para ele, o termo tem muito a ver com a etimologia da palavra filosofia. Filo é originário de pili, um dos termos para amor em grego, e sofia, que significa saber ou conhecimento. É bem verdade que isso é bem diferente do amor platônico tal como conhecemos hoje, exemplificado com a relação de Clarice e Lúcio. Mas a noção de afeto idealizado não é, ao todo, errada. Como vimos, Platão buscava encontrar a essência das coisas, acessar o mundo das ideias em seu sentido próprio, do ideal. Mas nada tem a ver com o sentimento cultivado entre casais, amigos ou parentes. E menos ainda com os prazeres do corpo. Por isso, devemos aprender com o filósofo ateniense que, antes de tudo, não somos seres incompletos. Não precisamos desesperadamente encontrar nossa outra metade perdida pelo mundo. No entanto, todos carregamos o desejo por algo que não temos. E, de tudo o que falta a nós, seres humanos, não há nada melhor do que o desejo de aprender o que ainda não se conhece. E a esse desejo também chamamos amor.